Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Eu me chamo Fernando e vou comentar aquelas publicações que eu sigo periodicamente. Só que tem um adendo nesse vídeo aqui. Eu vou mencionar duas desistências, dois mangás que eu vou simplesmente flopar, não quero mais saber deles. São publicações que, se fossem outros tempos, provavelmente eu continuaria com elas. Mas por conta agora desses aumentos, esse mercado praticamente saturado com diversos mangás, eu resolvi abrir mão de alguns deles. E eu vou iniciar aqui com uma publicação que eu vou continuar acompanhando, que é Dr. Slump, o volume 13 do Akira Toriyama. Publicação da editora Panini Comics. Eu adoro esse mangá, super divertido. É uma publicação que tem grandes sacadas. A Arali cada vez está em um lugar, passando aí por diversos planetas, conhecendo raças alienígenas. As interações dela com os humanos é muito bacana. Tem esse molequinho aqui, me fugiu o nome dele. É muito bacana esse personagem. E o traço do Akira Toriyama, ele é realmente sensacional. É uma série totalmente voltada para o lado cômico, para o lado nonsense. Não espere aqui uma publicação que vai te trazer lições de moral ou qualquer coisa nesse sentido. E eu gosto bastante quando o Akira Toriyama quebra essa quarta parede e conversa um pouco com o leitor, mostra as próprias incoerências e defeitos dele como roteirista. Enfim, eu realmente curto essa publicação, apesar de que eu acho que ela é um pouco longa, né? Acaba meio que se repetindo de certa forma, ainda que eu continue me divertindo com esse material aqui. Então fica a dica de Dr. Slump do Akira Toriyama, porque vale a pena. Happiness volume 6, publicação da editora New Pop, sai nesse formato um pouco menor do que o mangá tradicional. É uma publicação que normalmente eu leio rapidamente, tem poucos textos, mas é uma história que tem um clima que prende a minha atenção, uma história de vampiro muito bem conduzida, colocando questões pessoais de quem é mordido, um lance um pouco mais real, né? É uma estudante, então não pode agir de forma normal depois que acaba sendo mordida por um vampiro. E aqui a história avança em 10 anos e a Ukiko, ela está tentando lidar com esses traumas do passado e tentar levar uma vida normal. Ela conta com a ajuda do Shudo, que é um garoto ali que leva ela do trabalho para casa, fica ali tentando, né, ter um flerte com ela, uma questão mais romântica por parte dele. Ela está totalmente alienada, assim, ela diante de algumas situações que fazem ela retomar esse passado, né, pelo menos em pensamento, deixa ela totalmente angustiada, ela falta no trabalho, e aí que ela vai tentar encontrar um antigo amigo dela, né? Passaram-se 10 anos, não vou ficar soltando spoilers aqui, que vai também atiçar a curiosidade desse amigo, o Shudo. Então é uma publicação que eu gosto, tem um traço muito legal, uma pegada mais sombria, um traço por vezes delicado. Como vocês estão vendo, tem poucos textos esse mangá Happiness. E é uma publicação de vampiros que eu indico. Foge um pouquinho do tradicional. É um mangá que, apesar de ter algumas cenas um pouco mais violentas, algumas cenas gore, é indicado para maiores de 14 anos. O próximo material é o Origem, volume 3, publicação do Boichi, material da editora Panini Comics. E aqui nós temos a primeira publicação que eu vou abandonar. Sim, galera, eu comprei o volume 1, achei uma história em termos de roteiro ok, a arte sensacional, sem comentários, trabalho artístico, narrativo da edição realmente é diferenciado, mas se não tem uma história cativante, não vai pra frente. E o volume 2, apesar de ter mais ou menos o nível do volume 1, não é uma coisa também que ficou, né, na minha cabeça. Olha que mangá bacana para você continuar acompanhando. Como eu já disse, existem várias publicações no mercado, outras que estão chegando. E apesar de ser um mangá não tão longo,
ele realmente não me pegou na questão da história em si. Nós temos aqui o protagonista que vai enfrentando uma legião aí de robôs, ele tem a sua espada, ele coloca aqui no braço, sai ela, uma lâmina. Nessa edição ele enfrenta um robô militar, assim, poderosíssimo. E é uma história que, na verdade, parece que não caminha muito, o próprio protagonista não cria um elo com o leitor, você não se importa com ele. Então eu realmente, apesar do trabalho artístico da publicação, não me convenci com esse mangá e estarei abrindo mão. E mais uma vez vocês escutam os estralos, né? Ah, vida! Qual editora? A editora não, qual gráfica? A São Francisco, para variar. Como é um mangá mais antigo, normalmente eu compro minhas publicações com meses, né, depois de lançadas, até para pegar em promoção, dá para comprar tudo, né, ainda mais com preço cheio, né? Então eu não sei exatamente se foi anterior ou posterior, acredito que foi anterior, a identificação desse problema pela editora Panini Comics, que falou, não, nós vamos corrigir isso daí, não vai ter mais. Mas de qualquer forma, edição que você não pode abrir muito, você tem medo que, né, a encadernação escape aqui. Então, na verdade, esses fatores aí acabam corroborando para eu não seguir mais com essa publicação. JoJo's Bizarre Adventure Parte 2 Battle Tendency Volume 3, publicação da editora Panini Comics. Se o outro mangá Origem, ele não tem nada de cativante, aqui esse elo que eu mencionei, né, de você se empolgar e se importar com o protagonista, aqui nós encontramos exatamente esses elementos. O JoJo é realmente um personagem muito interessante, a história ela é esquisita, os desenhos são bem estilizados, mas o conjunto da obra, no meu entender, funciona muito bem, me agrada, é um entretenimento com porradaria, algumas questões morais, aquele lance do orgulho, artes marciais, você tem um caldeirão aí de coisas dentro dessa publicação. E esse volume também segue, né, a qualidade dos demais. Nós temos o JoJo e o Caesar, né, que é um grande amigo dele, que vão combater o Cars, que é um daqueles deuses muito poderosos, né, que tem uma joia vermelha. Então eles vão seguindo esse deus aí pela Europa, obviamente sempre se colocando à prova em termos de habilidades marciais, tirando algumas surpresinhas da cartola. Aí nós temos a mestra, né, do Caesar, e ali tem combates realmente insanos. Eu fiquei triste com um determinado acontecimento, então de certa forma pega você de surpresa com relação a alguns personagens que você cria um certo afeto, né? E é uma história realmente muito bacana, com o JoJo e o Caesar e a mestra tentando combater esses deuses que são realmente muito poderosos. Publicação muito legal, mas talvez não seja exatamente para todo o público, porque você pode reparar que a arte é bem estilizada, os corpos são, né, meio deformados em termos de musculatura, na questão anatômica como um todo. As habilidades marciais têm umas posições bem esquisitas e tal, mas, como eu disse, em termos gerais é uma publicação que funciona. Então, galera, fica a dica desse material aqui que eu vou continuar acompanhando. Made in Abyss, volume 5, publicação da editora New Pop, material que eu também vou abandonar. Já não vou seguir mais com essa publicação. Eu achei o início interessante, mas a história, sabe, não é que ela não está se desenvolvendo. Tem algumas coisas que me incomodam, mas não é exatamente por isso que eu estou abandonando a publicação. Mas o roteirista, que é o Akihito Tsukushi, ele tem um lado meio, sabe, entre aspas aí, pedófilo, sabe? Tipo assim, ainda que seja um mangá, mas são crianças, de repente ele começa aí o pipi, deixa a protagonista nua, e umbigo, e não sei o que, órgãos sexuais. Eu particularmente me sinto incomodado e, pelo amor de Deus, isso não é questão de politicamente correto, não. Porra, estamos falando de crianças. Não tem como você não achar estranho, sabe? Realmente eu fico, porra, desnecessário. E não é uma coisa que tá dentro do contexto da história, tá bacana e tal.
é descontextualizado, ele tenta fazer gracinha e particularmente eu me sinto sim incomodado, não que seja isso que está me impedindo de seguir com essa publicação, mas ela já não é mais tão atrativa, sabe? Nós temos ali a Rico com o Reli e o Nanaki estão descendo ali pelo grande buraco do abismo e eles vão encontrando cada vez mais empecilhos para chegar até o fundo. A Rico está procurando a mãe dela, que é um apito branco, né? Seria o auge desse pessoal aventureiro, desbravador, e eles conhecem o Bunjeld, o Lorde Desbravador, que faz, cara, os experimentos com a Prusca, que é um negócio meio doido, assim. Então é uma publicação que tem bastante lado positivo, a história não é ruim, não estou parando exatamente por causa disso, mas, como eu disse, não é um mangá mais que me empolga tanto, tem esses detalhes que também, né, porra, pra quê? Mas de qualquer forma, não é um mangá ruim, então se você quer conhecer essa publicação, ela tem sim as suas qualidades, mas já visando outras publicações futuras que devem chegar nesse ano de 2020, e o dinheiro não é infinito, né? Eu estou abandonando Made in Abyss. Para finalizar, Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya Lost Canvas volume 12, publicação da editora JBC. Eu gosto bastante dessa capa platinada, né? Nesse volume aqui, nós temos o tema ainda indo para a ilha Canon, onde ele vai ser treinado por um demônio. E é um cara que simplesmente está tocando foda-se. Se você quiser treinar com ele, você tem que demonstrar vontade, você tem que ser uma pessoa que tem um potencial realmente muito grande. E o tema, né, como protagonista dessa série, o cara mais fodão, ou que vai se tornar o mais fodão, obviamente ele tem esse potencial. E além disso, nós temos o Aquário com o Escorpião unindo forças para combater, né, obviamente, os asseclas do Hades. E eu gostei bastante da personalidade do Escorpião. É um cara meio psicopata, assim, ele gosta de infligir dor, ele quer entrar em combate, quer usar, né, o seu poder ali de picada, né, Escorpião e tal. Então, ele realmente é um personagem muito interessante. Ainda que seja um cavaleiro de ouro, você se questiona, né, por essa questão, né, da postura dele, de ser, de certa forma, um pouco sádico. Então nós temos aí uma construção bem interessante dentro dessa série Lost Canvas, com essa exploração dos cavaleiros de ouro, né? Cada momento um deles é explorado, o Cavaleiro de Aquário também é um cara mais centrado, conduz um pouco melhor as coisas, já o Cavaleiro de Escorpião é mais impetuoso, né? Uma publicação bem bacana. Eu gosto bastante da série Cavaleiros do Zodíaco, uma questão nostálgica e que eu acho que tem qualidade, não acho que ficou ultrapassado. Eu gosto desse lance de signos, dos poderes, você acaba se identificando com a publicação. A única coisa que sempre me incomodou, na maioria das séries, não necessariamente com Cavaleiros do Zodíaco, é o protagonismo de um determinado personagem. Aqui o tema, na outra série era o Seiya. Eu sou um pouco de saco cheio com esses tipos de personagem, mas de qualquer forma não é algo que estraga a leitura, a aventura dessa publicação. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloque aí na descrição quais mangás vocês estão abandonando, se é que estão abandonando, se vocês realmente estão forçando algumas séries, né, porque está chegando no seu final e tal. Algumas delas, por exemplo, que eu ainda não abandonei, mas de Seven Deadly Sins, o pessoal já falou que está chegando no seu final, então estou segurando um pouquinho mais. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!